Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu agora estou aqui nesse lugar. Tá passando alguns carros, algumas motos, então você vai ter algum barulho de fundo e tal. Mas eu foco um pouco mais no som que tá agora, do vento, das folhas se mexendo. Enfim, hoje eu vou falar de um assunto que diz respeito a, como eu posso dizer, estresse, sobre raiva, sobre você ter um sentimento de, cara, um pouco de descontrole. Você sai um pouco do controle seu para um controle, perder esse controle e entrar no sentimento de raiva, de estresse, de cansaço, desgaste, sobre alguma emoção negativa. Principalmente, como eu disse, que vai estar aí no título do vídeo e tudo mais, sobre estresse, raiva. E a gente se pergunta, por que a gente tem estresse, por que a gente tem raiva, por que a gente tem esse sentimento que, na maioria das vezes, é algo tão nocivo, tão ruim para nós. Bom, vou contar um pouco do fato que esses dias eu estava um pouco estressado, desgastado, porque, cara, no fim das contas eu estava um pouco ansioso, porque eu não estava conseguindo cumprir algumas tarefas, algumas metas. Isso inclui trabalhar no projeto aqui do canal, trabalhar nos projetos de curso e tudo mais. E além do tempo em si, não estava tendo um tempo adequado para as coisas que eu devia fazer. Estava com um tempo meio bagunçado. Não bagunçado, mas ao mesmo tempo não estava conseguindo cumprir com aquilo que eu deveria cumprir. E sabendo disso, eu me sentia com raiva. Eu me sentia estressado por não estar cumprindo a minha obrigação, as minhas tarefas. E eu, cara, me estourava, digamos assim, com algumas coisas que aconteciam. Não, por mim, não estar conseguindo fazer o que eu deveria fazer, por mim mesmo, por minha culpa, minha consequência, mas também por outros fatores, coisas externas, outras pessoas, outras situações, e isso me impedia de fazer necessariamente algumas coisas, não diretamente a culpa delas, e isso é o que eu vou falar, mas isso me estressava, e dava uma sensação de impotência, de não estar conseguindo cumprir com o meu dever. E bom, é aí que mora a situação, mora o problema, porque às vezes a gente, por causa desse estresse, por causa dessa ansiedade, por causa de toda essa sensação, a gente entra numa ansiedade. Um dos principais fatores que a causa é a ansiedade. Atinge a ansiedade, mas é mais do que isso. Atinge, cara, atrapalha as suas relações pessoais. Quando a gente fala em estresse, eu acho que é um dos maiores problemas, que isso atrapalha você se relacionar com outras pessoas, seja família, amigos, seja sua parceira, seu parceiro, seja quem for, você acaba se sentindo mal e descontando às vezes nessas pessoas. Outros problemas que geram, por exemplo, é o desgaste mental. Você somente ficar focando naquilo e você perde o raciocínio e de repente você se estressa, se cansa e você, cara, acaba também por se desgastar tanto no mental quanto desgastar na sua vida pessoal. Também você perde a atenção naquilo que você está fazendo, você perde a vontade de atuar, de fazer mais, você perde o seu sentido focal de fazer o que deveria fazer. Tá tendo os pingos aqui, porque o tempo está se formando, não sei se vai dar para você ver, mas para cá, ó. E bom, como eu disse, isso aí atrapalha a sua vida de várias formas. E cara, isso ao longo do tempo causa problemas ainda maiores. Agora a questão do porquê que, cara, será que estresse? Por que o estresse é tão ruim assim? Cara, além desses problemas que te geram, a gente tem que parar para refletir que, no final das contas, o estresse ele não vai ter funcionalidade, ele não vai ter serventia para nós. Ele não vai, na verdade, por exemplo, você está estressado porque o seu trabalho, você tem uma tarefa para fazer, tem uma obrigação e você acaba não conseguindo cumprir aquele tempo, cara. E você vai se estressar com aquilo. Por quê? Porque você não cumpriu. Mas, no final das contas, o que vai mudar? Qual vai ser o motivo do seu estresse? Na verdade, não vai ter, porque já foi, já passou. Você só está recriando a ilusão na sua cabeça. Você só está se martirizando. Só está se culpando por obrigação
por alguma tarefa que você não cumpriu. Isso é quando eu falo de estresse após o problema, após a situação ocorrida, após a situação. E existe o estresse anterior, ou seja, uma pré-ocupação, um pré-estresse. É quando você sabe que tem que fazer algo, ou algo está te atrapalhando, digamos assim. Vamos dizer que alguém está te infernizando a cabeça. Alguém está te falando um monte de coisa, falando um monte de abobrinha, te perturbando, te dizendo alguma coisa que você deveria fazer, o que você não fez, ou colocando obrigação para você. Isso estressa. E, cara, no final das contas, isso estressa. Não vamos ser ignorantes quanto a isso. Porque algumas pessoas falando estressa mesmo. E, cara, é chato mesmo. E algumas situações, algum acontecimento, você foi em algum lugar e alguma coisa aconteceu e isso te estressou. Isso acontece. Mas o real sentido desse vídeo é você entender que, apesar de tudo isso acontecer, de toda a situação, de todo aquele momento da pessoa, de tudo que ocorreu em si, no final das contas, no final, isso não vai ser o estresse direto. Não é um estresse, não é alguma coisa que está te atingindo. É você. É a sua mente te jogando informação. Que algo deveria ser, ou algo deveria ocorrer, e você não teve controle sobre aquilo. Ou melhor, em outras situações, algo que aconteceu, algo que já foi. O estresse serve sim, tem uma serventia mínima de dizer que algo não está sendo de acordo com a sua vontade. Mas aí que está o segredo. Ao mesmo tempo que ele serve para dizer que é um parâmetro, na maioria das vezes o parâmetro é um parâmetro quebrado, porque você se prende a esse fato de algo que deveria ocorrer ou não, algo que deveria acontecer ou não, ou já aconteceu, e esse parâmetro, ele acontece de forma desproporcional. E aí você entra numa situação desconfortável, causado pela sua própria mente. E aí que entra o segredo. Você precisa se lembrar que esse estresse, essa ansiedade, essa raiva causada em você, ela é causada por alguns fatores anteriores. Ela é causada porque ela tem origem em algum lugar. Essa origem, ela geralmente, na maioria das vezes, é você se apegar a alguma coisa. E esse alguma coisa ou não acontecer, ou acontecer de forma diferente. Você se colocar numa situação irreal na sua mente. Por exemplo, tá chuviscando aqui, vai começar a chover. No meu plano, isso poderia ser algo muito ruim. Tanto se já tivesse chovido e eu não pudesse vir aqui, tanto se começasse a chover agora, isso poderia me causar um estresse. Mas isso só causaria um estresse se eu ainda tivesse me apegado à situação de eu vou vir aqui e vai acontecer tudo certo, porque eu vou gravar o vídeo, porque vai dar tudo certo no final. E é isso aí. É um apego mental. É você criar na sua cabeça uma visão de que você deveria fazer aquilo ou não fazer aquilo e daria tudo certo. Mas no final das contas, na situação real, as coisas acontecem de forma diferente. A chuva poderia cair aqui agora e eu poderia finalizar o vídeo. E isso me irritaria de certa forma. Mas também não serviria para mim ficar guardando. O estresse que isso causaria não teria utilidade, não teria sentido. No final das contas, aconteceu. E aí que está a situação. Você se apega ao fato de que você deveria estar gravando esse vídeo como eu. Por exemplo, eu estou gravando o vídeo, me apeguei ao fato que eu deveria estar vindo aqui nesse lugar gravar o vídeo, mas começou a chover. E isso me causaria o estresse. E isso me frustraria, e isso me traria dor e sofrimento. E aí que está a situação. Bom, o segundo motivo pelo qual acontece o estresse é justamente porque, cara, no fim você sabe, não está sob seu controle, não está sob seu domínio. Não é, cara, não é tudo girando em torno da gente. E a gente acha, como eu disse, o apego faz parte disso também, mas é sobre a gente acreditar que as coisas devem acontecer, no fundo, sobre conforme a gente acha que é certo, conforme a gente acha que é o ideal, conforme a gente acha que vai acontecer ou não vai acontecer. E quando alguma coisa sai desse limite que a gente cria na cabeça nossa, isso gera estresse e irritação. Por exemplo, vou abrir para vocês aqui a situação familiar, de certa forma, um pequeno trecho. Esses dias, como eu disse, eu estava irritado, estressado. E às vezes acontecia porque eu tenho planos na minha vida, eu tenho metas, e a minha família vem
e quer impor outras ideias na cabeça dele. Por exemplo, que eu deveria fazer uma faculdade, eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, eu falo em vários e vários vídeos, não é certo nem errado, é a minha opinião sobre o que eu quero fazer. E dane-se, cara. E aí me causa estresse, porque eu estou apegado à minha visão, porque isso é o que eu acredito, isso está na minha mente. E o que eu devo fazer então, Luan? O que eu, como pessoa, devo fazer, cara, na minha situação, é simplesmente me distanciar, me desapegar daquela situação que está dentro de mim, dizer, cara, no final, se dane, é só apego, é só visão, é só algo na minha cabeça, é só a opinião de alguém, é só a situação, é só o sentido que estão dando. Quem vai definir no final das contas sou eu. Eu vou reagir àquilo e falar, não, que se dane, eu não quero. Não, eu não gosto. Eu não acho certo, ou sei lá o quê. Ou eu, aceito sua opinião, acho interessante, tenho visões diferentes, e é isso aí. O que eu vou fazer, o que eu posso fazer, é a visão da pessoa. Ou aconteceu alguma coisa, cara, que mais não está no meu controle, não está dentro de mim, não está sobre meu poder. E aí que está o segredo, que muda tudo. Para você entender que você não precisa se estressar, porque não basta só eu chegar aqui, cara, e dizer, se acalma, não se estressa, não se torna reagível às situações, reativo na verdade, né? Mas eu posso dizer, cara, você entendendo que não está sob o seu controle, que nem tudo gira em torno de você, que as coisas acontecem de forma diferente, situações diferentes, pensamentos diferentes, cria para você uma nova realidade de possibilidade, onde você pode morar dentro daquela realidade dizendo, eu não sou aquilo, eu não sou a situação, eu não sou minha crença, eu não sou esse apego, e eu posso decidir não reagir ou tomar decisões diferentes. Ou, melhor, se eu preferir, usufruir de situações diferentes, transformando, criando à minha volta o que eu quero. Então, bora lá. Qual é o final da conclusão aqui? Como eu vou fazer para não me estressar, Luan, não me irritar? Tem muitas situações, trabalho, família, pessoas me dizendo o que eu devo fazer, situações do dia a dia, algo aconteceu. Cara, o primeiro ponto, como eu já disse, é o apego. Você entendendo que você não precisa se apegar àquilo, você não precisa se apegar à situação, você precisa não... Digamos que você vai, sei lá, cara, coloca em qualquer situação sua, por exemplo, se você é um estudante, você se apega que você vai, por exemplo, digamos, reprovar. Eu ia dizer para que você ia passar com uma nota boa, mas vamos colocar assim que acontece geralmente, você vai reprovar e você cria uma ilusão na sua cabeça, ou toda a situação, e principalmente a crença, o apego naquilo, cara, não vai dar certo, não vai funcionar, e no final pode não funcionar, porque você está acreditando naquilo, e a sua mente leva aquilo, mas o final da conclusão é que você criou um apego àquela situação e você vai sofrer por aquilo, quando você deveria dedicar-se ao máximo, isso eu vou falar depois, mas fazer o que você tem que fazer, e no final das contas, só fazer, dizendo, cara, eu faço o que eu posso, e é isso aí. Não preciso me apegar à situação, achar que não vai dar o que vai dar. Só faço o que eu devo fazer e no final vamos ver no que dá. Sem se apegar. Esse é o primeiro ponto. Você não tem sofrimento porque você não se apega àquilo. O outro é parecido, que é o já se desapegue ao que já aconteceu. Porque é parecido, é o mesmo apego, mas com situação diferente. Um é quando você se apega ao que pode acontecer. Como o fato da prova. Eu posso reprovar, eu posso passar, eu posso me dar bem, eu posso me dar mal. O outro é sobre o que já aconteceu. Cara, eu fui naquela festa e me ridicularizaram, falaram um monte de coisa. Ou, sei lá, aconteceu a situação com a minha família ali, aconteceu e ficou chato. É o que aconteceu. Você saber que na sua mente existem informações que aconteceram. É importante também citar que a sua mente ela recicla informação para que você não sofra mais no futuro. Ou seja, sua família, alguém disse alguma coisa que você não gostava, vamos dizer assim. E essa pessoa acaba sendo marcada pela sua mente. Por mais que ela não falou de mal, de propósito, ela ficou marcada na sua mente, que sua mente cria. Sempre que você chega perto dela, me afastar, porque isso me gera sofrimento. Essa pessoa pode me causar mal, mas é na sua cabeça ali, aquela situação aconteceu. E como não foi resolvido, a sua mente fica aquilo ali. E mesmo se fosse resolvido, na verdade, sua mente ia continuar acreditando que a pessoa poderia te causar mal, porque ela disse alguma coisa e aquilo te causou no passado um sofrimento. Então existe um apego também, que é um sistema da nossa mente, sobre o que já aconteceu.
e você se apega à situação. Sua mente cria aquela situação e traz sempre de volta. Então, é importante treinar o desapego sobre o que aconteceu no passado. Fui mal na prova. Lembro quando eu fui dirigir, cara, foi difícil quando eu fui fazer a prova da autoescola. E quando eu reprovei 2 vezes e sempre, já na primeira, já fica assim, cara, acho que não dá, velho. E a sua mente fica naquilo, porque criou a ilusão, o apego sobre o sofrimento, sobre a situação que ocorreu. E depois eu passei, claro. Mas é um apego. E o terceiro, que eu já citei também, nem tudo está sob seu controle, nem tudo vai estar sob seu domínio. As situações ocorrem diariamente e isso não é responsabilidade, digamos, de certa forma sua. A responsabilidade que está sob seu controle é aquilo que você pode fazer, que você deve fazer, aquilo que está sob seu domínio interno ou o que você pode fazer externo, mas nem tudo, no final das contas, está sobre a situação de controle seu. Você não pode controlar o que a pessoa diz, você não pode controlar como a situação vai ocorrer. Por exemplo, já em muitas vezes eu fui em festas com amigos e tal, eu falei, pô, não, vou chegar lá e tal, vou arrasar, e cara, vai ser bacana, vai ser legal, a crença, né, e vai dar tudo certo. Mas no final, não era aquilo, não era como eu esperava. Às vezes não foi nem ruim, mas gerou sofrimento porque não foi necessariamente como eu queria, como foi bom. Então você tira e perde o controle. Você não está sob o domínio de tudo. As coisas mudam, a vida é contínua e sempre está em constante mudança. E nada está sob o seu domínio. E claro que eu não poderia citar antes de terminar esse vídeo. Curta esse vídeo, cara, compartilhe para outras pessoas entender sobre sofrimento, raiva e dor, mas principalmente saber que elas podem controlar melhor as emoções delas. Porque esse é o meu propósito aqui. E claro, deixe o seu gostei e o seu comentário sobre o que você achou até aqui. E veja até o final, claro. Bora para a conclusão. E é claro, eu não poderia citar, faça descompressões. O que isso, Luan, quer dizer descompressões? Quer dizer que você às vezes está estressado, não vai ser a sua mentalidade que vai te atingir nisso. E é aí que você entra com, cara, vai fazer exercício, vai correr, vai pra academia, vai tirar um tempo no meio da natureza, vai jogar um jogo, vai fazer qualquer coisa que tire esse estresse. E quando eu digo fazer qualquer coisa, não é necessariamente sentar na frente da TV, ficar assistindo série, filme, porque isso pode causar mais estresse, mas eu tô falando de você se energizar. E quando eu falo se energizar, coisas que geram mais energia, coisas que tiram energia ruim, coisas que colocam energia boa. Por exemplo, exercício é uma forma de tirar energia ruim, você desestressa, desgasta aquela coisa ruim que estava em você e cria uma energia nova, coloca para dentro uma força maior. Você pode perceber que depois de um exercício, cara, e durante o exercício, você se sente novo. Não tem preocupação, não tem estresse, porque a sua mente está limpa. E você se sente bem. Faça respirações. Não poderia deixar de dizer, respire conscientemente. Tira o tempo para meditar, 5 minutos, cara. 10. Respira. Tu vai ver que o que importa, no final das contas, é a sua mente ter espaço mental. Porque para pensar, onde está a sua dor e sofrimento? Nos pensamentos, nas suas crenças. E onde estão as crenças? Os seus pensamentos? Está no fato de você ter um fluxo mental o tempo todo. E quanto mais aquele fluxo de raiva, de estresse acontece, mais você fica preso naquele ciclo. Então o que você faz? Descompressa. Tira o tempo para respirar. Quando você respira, sua mente ela cria um espaço vago. É como se ela criasse um distanciamento entre um pensamento e outro, e aquele espaço te dá calma, te dá clareza, te dá foco e te traz de volta. Então o vídeo era sobre isso. Como não se estressar, como não ter raiva, como você se sentir mais calmo, não se abalando por qualquer coisa, não se abalando pelas situações que acontecem. Bom, basicamente é isso que eu faço. Eu uso desses métodos, dessas práticas já há um bom tempo e funciona muito. É claro que cada situação vai exigir uma situação, um comprometimento diferente, uma ação diferente, mas sempre funciona, sempre dá certo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até breve.